Sejam bem-vindos ao meu primeiro episódio, Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto, a realização de mais um sonho, esse podcast, ajudando as pessoas a destravarem a sua vida, a despertarem o seu potencial e transformarem os seus resultados profissionais. É para isso que estamos aqui e eu espero contribuir com você que acredita no meu trabalho, através da minha verdade, dos meus aprendizados, da minha história, com gente como a gente, com as pessoas que são referência para mim, com a minha família. Fê, quando você faz esse podcast, faz essa abertura, eu fico super feliz e lisonjeado pela tomada de risco. Eu queria entender de onde veio essa força e o que de fato lá dentro bate mais forte, que te motiva nessa jornada em que você se coloca desafios após desafios e que você convive com esse frio na barriga o tempo inteiro. E se você que está aí acompanhando a gente também se coloca nessa situação, o que você sente? Será que você tem coragem para colocar em prática e se submeter ao risco assim como a Fernanda põe? Se submete? De onde vem tanta energia? Qual é hoje o seu alicerce? Então, a minha energia, eu trago isso desde a infância. Desde muito pequena, eu me recordo, eu tenho lembranças da minha vida com os meus pais no comércio, atrás do balcão, trabalhando. Era uma rotina bastante intensa, sabe? O dia a dia. E sempre tinha que fazer mais, tinha que entregar mais, tinha que se desafiar para vender, para fechar negócio, para comprar as coisas, para as coisas chegarem a tempo em Nova Roma, minha cidade natal. Então, eu sempre fui criada dentro de um ambiente, uma família de empreendedores. Minhas avós, as duas, eram empreendedoras. Eu sempre estive num ambiente que me estimulou muito. Me relacionar, comprar, vender, negociar, fazer, mas sempre buscar mais. Quando tu falou, veio uma memória de quando eu tinha um prazer imenso quando meu pai viajava e ele deixava as contas do mercado para pagar e as coisas que eu precisava garantir que tinham que chegar para que desse certo os negócios. E eu fazia de tudo e mais um pouco para, nos primeiros dias, já resolver tudo. Então, vem da minha infância, vem dos meus desafios pessoais, vem da minha criação, vem das minhas origens. Está no meu DNA, sempre fui estimulada. Tu pode mais, dá para fazer mais, sabe? Faz diferente. Então, vem daí o desafio que me trouxe aqui, né, no meu primeiro podcast, escolhendo você, Ivan Moré, para quebrar paradigmas e me apresentar para as pessoas que vão escolher no seu carro, na sua casa, com a sua família, destravar, sabe? Se permitir. Enfrentar seus medos, suas crenças, parar de procrastinar, buscar aquilo que elas merecem. É sobre isso. Então, eu pensei, eu preciso fazer diferente. E o modelo desse podcast, esse primeiro episódio, está sendo muito diferente. Na tua presença, aqui, mostrando, compartilhando, me provocando para a minha audiência. E mais de 40 pessoas que já foram treinadas por mim, que são meus mentorados, que já foram impactados, que estão crescendo, evoluindo, e através deles, milhares de vidas impactadas. Então, é sobre isso, é quebrar paradigmas, é sair da caixa, é não ter vergonha de fazer diferente, é vir aqui se colocar no risco. Isso está aqui, está ao vivo, tem uma plateia. É isso que eu ensino para as pessoas. Antes de começar, estava aqui, tá nervosa, Fer, está tremendo. Mas é óbvio. É isso que acontece com quem faz. Quando você sentir isso, é porque você está fazendo uma coisa de diferente. Quando você sentir o coração batendo, sabe? Então, se eu quero mostrar para as pessoas, através da minha palavra, dos meus ensinamentos, da minha verdade, conhecimento, experiência, como elas podem se superar, eu tenho que ser quem sai na frente para desafiar. Então, quero te agradecer por você estar aqui. Respondendo à tua pergunta, vem da infância, vem da adolescência, vem da forma como eu fui criada, do meu DNA, das minhas vivências e experiências. Então, já traz um pouquinho para o que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse dia tão especial, né? Eu estou prestes a... Ele vai ser lançado no dia dos meus 40 anos, né? Dia 8 de maio, por favor, para quem está escutando, né?
Pode mandar os parabéns. Era mais uma coisa assim que eu associava. Eu preciso fazer algo diferente, algo que marque. Então, eu gosto muito de falar, né? Tu já viu, né? Então, é isso aí. É sobre isso, tá, Ivan? É sobre isso. Ô Fê, você hoje motiva pessoas a tirarem os planos do papel e colocarem eles em execução. Só que até você tem as suas dificuldades. A pergunta que eu gostaria de saber é: como você lida com as suas vulnerabilidades, com as suas inseguranças quando elas batem? De onde você tira recursos para não permitir que você mesmo se sabote? A primeira coisa que eu faço é compartilhar o que eu estou sentindo. É claro, é óbvio, que eu escolho as pessoas certas para fazer isso, né? Eu escolho pessoas que vão me guiar, que vão me direcionar. Qualquer projeto que eu coloco à mão, que eu me proponho a tirar do rascunho, que eu quero fazer diferente, como foi o meu livro, né? Destrave Sua Vida e Saia do Rascunho, eu sempre procuro pessoas que me acolham, me deem suporte, sejam especialistas naquilo que elas estão se propondo a fazer e me ajudem a lidar com o que eu estou sentindo. Mas não só no fato de buscar especialistas, sabe? Como eu falei, antes de iniciar aqui, eu falo do meu sentimento. Quando eu falo do meu sentimento, eu me liberto daquela sensação sufocante, sabe? Então, falar sobre, escolher as pessoas para falar o que precisa ser falado de uma forma estratégica, sabe? Então, sobre sentimentos, sobre medo, sobre vulnerabilidade, como um momento desses, eu compartilho, eu falo, eu aprendi a não ter vergonha das coisas que eu estou sentindo e isso foi libertador, das coisas que eu vivi, das coisas que eu senti, das coisas que me aconteceram. E é isso que eu levo para as pessoas, eu quero que elas tenham coragem de falar sobre aquilo que elas sentem, né? E busquem aquilo que é necessário para sair do rascunho, aquilo que está, né, debaixo do tapete, que está na gaveta, a meta que se repete de ano a ano, né? Aquele sonho que você acha que é distante, mas ele pode estar mais próximo do que você imagina. Então é isso, é demonstrando, é falando, é colocando para fora e pedindo ajuda. Qual é a maior dificuldade que você nota que as pessoas têm hoje, principalmente seus mentorados, e com essa experiência que você tem no mercado, de perfis que não necessariamente conseguem falar o que sentem? Você acha que isso está muito relacionado a medo de julgamento? Roubou as minhas palavras. O medo do julgamento, o olhar e pensar o que o outro vai pensar. E se der errado? E se falar para alguém que não deveria. E aí o medo do julgamento já associado com pessoas, com situações, com ambientes. Porque quando você se coloca na situação, eu tenho certeza que você pensa, o que fulano vai pensar? O que Beltrano vai dizer? Ai, minha vizinha, meu parente. Eu sinto muito isso. As pessoas travando por não reconhecerem, né? Eu acho que isso é uma das questões que entra no destrave, não reconhecerem a origem, a essência, de onde vem aquilo que elas sentem, mas principalmente por se preocupar com o outro, se preocupar com a crítica, se preocupar com a opinião alheia. Assim, isso é 80% dos casos das pessoas que sentam na minha frente, elas estão olhando para o seu projeto e olhando para o outro, e não olhando para dentro, e não fazendo perguntas para dentro, né, que são as perguntas mais poderosas, né, para transformar os nossos resultados. Pedir para nós mesmos e buscar quem, de fato, vai nos ajudar a destravar aquilo que precisa. Quando você me fala isso, e eu quero que vocês, eventualmente, se alguém tiver uma pergunta para fazer sobre isso que a gente está falando, eu quero ter a participação de todos aqui, né, Fê? A gente vai abrir para que todos participem, emitam uma frase, uma opinião, façam algum tipo de pergunta, porque isso é muito interessante. Inclusive o Isaac está aqui, né? É um prazer enorme ter o Isaac aqui, que é um dos alicerces dando força para a Fernanda, né, Isaac? Muito obrigado, Ivan. E eu queria que você me falasse como é que é estar ao lado, né, de alguém tão determinada como a Fernanda, tão inspiradora e que está transformando a vida de outras pessoas e que embarca agora nesse novo projeto de produção de conteúdo em áudio. Primeiramente, é um prazer estar falando com vocês também. Não tenho toda a experiência, toda a destreza em comunicação em público. Obrigado pela oportunidade, Ivan.
Mas assim, ó, o que eu mais me admiro na Fernanda, na minha esposa, é a determinação dela de estar sempre indo atrás e procurando, estudando o comportamento humano. Apesar de ela lidar com outra área, eu também lido com seres humanos em outra profissão. Como é difícil nós lidarmos com o ser humano. É difícil. Cada cabeça é uma sentença, cada ideia, cada tem os seus sentimentos, suas dúvidas, seus medos. E a maior dificuldade nisso é, às vezes, nós entrar num consenso do bem comum entre as pessoas, entre os problemas das pessoas. Às vezes o meu problema, perto de um problema de um outro, é um grão de areia num deserto. Então, isso que mais me admiro da Fernanda é essa capacidade de sempre estar querendo evoluir e sempre mostrar para as pessoas o que pode ser feito para melhorar a essência da pessoa, destravar os seus sentimentos, né? Destravar o seu inconsciente, muitas vezes, né? Sair do rascunho. Porque às vezes é muito difícil, às vezes, tu tomar o insight, tu ver o que está acontecendo e tu poder destravar. É muito difícil, às vezes, né? Apesar de nós somos um casal, nós também temos as nossas diferenças, né? Não adianta, como qualquer casal que tem, né? A gente não é perfeito. Mas uma coisa que até quando começou a falar, eu estava pensando, né? Eu acho que os maiores males do mundo é a falta de comunicação. Não saber se comunicar. Você foi muito bem, Isaac, que é por meio... existe uma diferença muito grande entre o que eu falo e o que você entende. Né? E tem 3 perguntas que eu gostaria que vocês anotassem e fizessem para si próprios, que faz muito sentido e que vai melhorar a comunicação de todos vocês, que é o seguinte: o que eu comunico, o que eu gostaria de comunicar e o que eu deveria comunicar. Porque quando você alinha, não necessariamente o que você comunica é o que você deveria comunicar. E nem o que você gostaria é o que você deveria. E a gente acaba de ter agora aqui, nesse exato momento, a chegada de um dos membros que mais me inspiram, que é o Rivo. Uma salva de palmas para o Rivo no meio do podcast da Fernanda. Que é uma figura incrível. A gente está fazendo esse programa aqui, ó, freestyle, né? A gente estava falando sobre comunicação. E cumprimentando o Rivo, obrigado pela sua presença aqui nessa estreia maravilhosa, nossa amiga. Muito obrigada, Rivo. Isaac, continuando. A falta de comunicação muitas vezes faz com que guerras sejam iniciadas ou sejam terminadas. Então, conclui esse raciocínio que eu achei maravilhoso. E detalhe, Isaac, a partir de agora, você passa a fazer parte da produção de conteúdo nessa trilha de podcasts com a sua própria esposa. Né? Muito obrigado. Ela já montou uma vertical, que ela falou que você vai participar de alguns conteúdos com ela, porque vocês, enquanto casal, produzindo conteúdo e revelando a verdade de vocês, vocês vão transformar muito mais vidas. Faz sentido, Fê? Faz sentido. Eu agradeço muito, Isaac, por sempre topar os meus desafios, me acompanhar. E eu digo, Isaac, o que tu acha? Já devia ter ido. Isaac, o que tu pensa? Já devia ter feito. Então, a gente tem um comportamento, um com o outro, assim, muito presente, de se desafiar, de... É uma competição saudável, assim. Vamos lá, né? A gente tem um episódio, Ivan, eu não sei se te contei isso. Quando nós casamos e saímos da igreja, lua de mel, enfim, eu falei para o Isaac uma coisa. Isaac, eu vou cuidar da nossa vida, do nosso estilo de vida, eu vou trabalhar muito, eu vou contribuir, eu vou fazer acontecer, e tu cuida do nosso futuro. E isso foi... Quando as pessoas pedem qual foi o segredo de vocês, sabe? O segredo foi pegar junto, sabe? Se apoiar me emociona. Cumplicidade, né? Mas isso fez toda a diferença. Porque em vários momentos o Isaac podia ter me dito, não vai, não faz, segura. E ele sempre me apoiou,
E chegou um momento que o investimento passou a ser a minha própria carreira, porque eu estava contando no início dessa tarde que nos últimos 3 anos a gente investiu muito na minha carreira. Muito, porque ele sabe o que ele faz, né? Então... Eles sabem em quem apostar. Eles sabem quem apostar. Então, essa cumplicidade, essa troca, eu quero passar essa mensagem para quem está nos ouvindo, sabe? Pega junto, é a comunicação, é a troca, não é sobre ser perfeito, não é sobre não ter problemas, é sobre, sabe, alinhar valores, né? Como eu falo no livro, os valores em cima da mesa, as decisões compartilhadas, o apoio. Porque quando você decide fazer algo de diferente, o que mais tem são barulhos, são forças que te puxam para trás, são pessoas que te desestimulam. Sabe, quando o Yeser falou antes aqui, sabe, só pode estar louco. O que vai fazer? Como vai fazer? Eu ouvi muito isso. Eu ouvi barbaridades de que a minha carreira, olha só, era uma farsa. E que se eu era alguém, era porque eu era esposa do Isaac. Isso não é justo. Porque eu tenho certeza que o Isaac só está comigo porque eu sou quem eu sou. E aí eu pensei, né, o nosso propósito é poder compartilhar com as pessoas um pouquinho de como nós construímos isso e nos fortalecemos para fazer diferente, para fazer a diferença, para contribuir com a vida das pessoas, para ser 2 pessoas que têm o seu sobrenome. Fernanda Toqueto e Isaac Bertual. A gente constrói isso dia após dia juntos para dar o melhor exemplo para nossa filha, sabe? Porque as pessoas dizem, meu Deus, e a Antônia, coitada? A Antônia, ela tem um exemplo. Ela vai fazer uma escolha, né? Mas eu quero que ela tenha o melhor exemplo. Então, eu precisava colocar isso aqui, e quando você falou, o Isaac vai fazer parte das trilhas, a gente pensou em fazer algo disruptivo. Eu quero desobedecer tudo, desobediência mesmo. Eu quero fazer podcast, eu e o Isaac. Eu quero ir para dentro de uma grande empresa e entrevistar um CEO que faz acontecer no meio do barulho. Eu te falei, eu quero levar minhas câmeras e pegar essa essência. Eu quero convidar um amigo, o Rivo, para ir almoçar na minha casa, e o podcast vai ser no churrasco de domingo, falando sobre as estratégias. Eu quero conversar com as pessoas que são referências e que, por ter esse perfil de me desafiar, de não deixar passar, de ir atrás, de cair e levantar, de ter paciência, de pensar, meu Deus, eu já fiz tanta coisa, como que, sabe, algumas coisas não vão? É para mostrar, é sobre isso. Você precisa destravar, você precisa despertar, você precisa tomar decisões, você precisa olhar para você, para a tua saúde, para a tua energia, você precisa olhar para a tua família, para a tua carreira. Você tem que fazer tudo o que precisa ser feito, mas você tem que ter paciência, consistência, congruência e parceria. Uau, fantástico. É sobre isso. Então, essa energia, esse movimento, essas pessoas, tudo isso é por esse motivo. É para fazer algo diferente. É para fazer algo que desobedeça a regra, mas que agregue valor, que toque o coração das pessoas, que faça com que elas escutem e pensem, o que eu posso fazer de diferente, sabe? Comece pelo fim, é o primeiro capítulo do meu livro. E começar pelo fim é você ter certeza de que sim, hoje pode ser o último dia. E se for? Tá tudo certo? A conta fecha? Então eu só quero isso, eu quero poder estar no carro com as pessoas, nas famílias, nas casas e levar essa mensagem. Eu gostaria que você me explicasse hoje qual que é a sua visão de mercado das principais dores que as pessoas sentem quando elas não conseguem tirar os planos do rascunho. Bom, o que eu mais escuto é o seguinte: Fer, eu estou cansado dos meus resultados. Eu faço, eu realizo, eu vou, eu volto, é mais do mesmo. As coisas parecem que não se transformam.
as necessidades e as dores que mais aparecem na minha frente é por onde eu começo. O que eu posso fazer de diferente? Eu tenho medo de arriscar e não dar certo e ser julgado por isso. Eu tenho medo de apostar e perder. Eu tenho medo da crítica. Fer, eu fui criada num ambiente totalmente diferente daquele que eu estou buscando para mim viver. Só que as pessoas chegam, elas não chegam com consciência. Elas não sabem o que está impedindo elas. Elas chegam e me dizem assim, Fer, não sai, não vai. Parece que tem algo que me segura. Eu tenho medo, sabe? Eu não consigo fazer diferente. Eu preciso abrir a minha mente, eu preciso ter clareza. Fer, eu tenho vergonha de falar que eu não consigo mudar um hábito, que eu não consigo ter uma rotina que me traz leveza, produtividade. E daí as pessoas me dizem, eu não tenho tempo. E não que o meu tempo às vezes não falte, mas eu sou sufocado pelo meu tempo, sabe? Eu quero faturar mais, Fer, eu quero realizar meus sonhos. As pessoas vêm com isso, mas eu preciso ganhar mais dinheiro. Eu gasto mais do que eu ganho, eu não transformo o meu resultado financeiro faz tempo. Eu preciso um rumo para a minha carreira. Eu preciso saber de fato, no negócio que eu estou, né? Seja o meu negócio, o negócio que eu faço parte, com o meu produto que é a minha carreira, como eu posso ganhar mais dinheiro. Isso é o que eu mais escuto. Elas querem destravar aqui na cabeça, porque elas querem mais dinheiro no bolso, porque elas querem oferecer para as pessoas que elas amam aquilo que elas não têm. Sabe? Elas querem viajar, elas querem se realizar, elas querem ter tranquilidade. Elas não querem se preocupar com as contas do final do mês, sabe? E depois que elas começam esse movimento, elas percebem que elas podem muito mais do que aquilo que elas imaginam. E que quem trava elas é aquilo que elas pensam, que traz aquilo que elas sentem, que influencia por aquilo que elas comunicam. Por isso que o grande segredo está em reprogramar a nossa mente, o nosso mindset, porque tudo vem das nossas experiências, das nossas crenças, das nossas limitações. Quando as pessoas baixarem o julgamento para o autoconhecimento e para a inteligência emocional, elas mudarão o seu jogo. Então elas chegam com isso. É mente, é realização e dinheiro na conta. É isso que elas chegam na minha frente, é uma dor latente nas pessoas que conectam comigo. Eu queria abrir aqui o microfone para rodar para que a gente traga vocês da audiência para fazer um debate, trazendo uma pergunta, trazendo uma dor, de repente uma provocação sobre algum tema. Quem tem uma pergunta para a gente fazer? Olha, não vamos colocar em prática aquilo que eu falei no começo, né? A gente está aqui entre amigos, aqui é um ambiente que, a gente quer fazer com que exista uma aproximação na comunicação entre esse conteúdo que nós estamos produzindo e vocês. Todos aqui já conhecem a Fernanda. Então vamos fazer perguntas. Eu quero que... Quem vai levantar a mão? Quem vai ser o primeiro a levantar a mão para fazer uma pergunta sobre esse bate-papo que a gente está tocando aqui? Quem vai ser o primeiro? Aqui, ó, na frente. Depois eu quero que o Nicolas faça uma pergunta também. Desculpa. Ela já vai levar o microfone ali. Como é seu nome? Rochelle. Tudo bem, Rochelle? Prazer, Ivan. Muito prazer. Fernanda, é incrível assim ver esse movimento, né, que tu provoca na gente, né, enquanto mentorada tua, e te conhecer assim foi um grande destrave na minha vida e eu sou muito grata. E a grande dúvida quando a gente destrava, quando se tem a liberdade emocional, não deixar o externo influenciar nas decisões que a gente toma no nosso dia a dia. Como não deixar esse externo provocar esse cabo de guerra diariamente? Como fazer isso? Então, existem relações que você pode mudar. Existem aquelas que você tem que aprender a lidar. Tem coisas que você não muda na tua vida. Exemplo, pai, mãe, filho. Marido pode mudar, viu, Isaac? Pai, mãe, filho. Essas pessoas, você vai ter que aprender a se desenvolver para lidar com o mindset delas. Porque elas não escolheram mudar. Você vai ter que aprender a perdoá-las, a aceitá-las, a lidar com elas, a silenciar. Esse é um exercício que eu faço muito, porque eu escolhi, né,
viver diferente. Eu escolhi honrar minha história, minha trajetória, meus traumas, fazer a minha jornada. Então, eles são imutáveis, eles são meus. Então, tu não tem outra escolha a não ser te desenvolver mais e mais para conseguir lidar com eles. Os que são mutáveis, né, aqueles que você pode escolher, tem uma frase, agora Ivan me ajuda, que nós somos a média das pessoas que a gente mais convive, né? Então, eu fiz muitas escolhas na minha jornada. Ano após ano, eu fui escolhendo as pessoas que eu queria conviver, aquelas que eu queria ter intimidade, aquelas que eu ia dar liberdade, aquelas que eu ia me aproximar mais, aquelas que eu queria como referência. Então, é importante, num momento que você destravou, que você decidiu, que você escolheu de fato aquilo que você quer, não é sobre excluir as pessoas, mas é saber sobre o poder que você vai dar para elas e quem você vai permitir influenciar a tua vida. Para mim, as experiências sempre são muito setadas. Quem influencia, quem eu peço opinião, com quem eu discuto sobre determinados assuntos. Vai pedir conselho para uma pessoa do que fazer no teu casamento, com que tem um casamento falido e que você nem sabe. A mente dessa pessoa está programada para te ajudar a ferrar com o resto, entendeu? Vai pedir conselhos do que fazer com o teu dinheiro para quem tem problema com boleto. Só que você julga com a tua ansiedade, com a tua necessidade. Porque da história do outro, quem sabe é ele. Então, é por isso que eu falo sempre da importância de você estudar, de você ter os teus mentores, ter os amigos que você pode confidenciar, as pessoas mais próximas que você pode trocar, aqueles que são mutáveis, você escolhe, né? E é preciso ter paciência. Eu vou entrar num ponto, mais uma coisinha. Tem aqueles que são muito próximos. Vamos lá, parentes, cônjuge, essas pessoas, né? Você também não muda elas e você convive com elas, né? Então, o silêncio e na jornada você se tornar exemplo. Então, tem uma expressão forte, como pode tudo aqui no meu podcast. Cala a boca e faz o que precisa ser feito. Porque aquilo que você está fazendo vai levar as pessoas a se inspirarem em você, porque é sobre resultado, não é sobre papo, entendeu? Então, só faz, continua fazendo, sabe? E aí depois, se você precisar avançar um pouco mais, coloque os valores na mesa para decidir. Existe algo muito interessante também que recentemente eu estudando filosofia eu entendi e começou a me libertar de situações e que eu notava que eu estava aprisionado, que é a extinção da culpa. A partir do momento que você começa a trabalhar a extinção da culpa, você separa o que é vitimização e o que é responsabilidade. Quantos de nós aqui, em muitas circunstâncias, apontamos a responsabilidade do outro naquilo que nos compete? Ah, mas não deu certo porque escolheram o outro, porque o fulano não gosta de mim, porque deram espaço porque o outro foi indicado. A partir do momento que você percebe que não existe isso, que essa vitimização e que a culpa é do outro não existe, você faz com que a culpa seja extinta. E aí você entra num processo de responsabilização. Existe um pensamento muito interessante de um dos grandes pensadores estoicos, que foi Epíteto. Epíteto era um escravo. Os três grandes pensadores estoicos são Marco Aurélio, o imperador, Sêneca e Epíteto, um escravo. E uma vez perguntaram para o Epíteto o seguinte: você não faz nada, você só fala, você é um escravo. E ele deu a seguinte resposta: escravo é aquele que, naquilo que lhe compete, não faz nada. Então, diante da minha circunstância, o que me compete, eu vou fazer a minha parte. Então, a partir do momento que você elimina esse medo de julgamento do outro, certo? E se foca naquilo que de fato faz sentido para você, você desprende dessa perspectiva do outro e caminha naquilo que lhe compete. Então, a responsabilidade é sua. Não se vitimize, tire isso de cena e siga a sua trilha. É um adendo que eu faço essa resposta da Fê. Faz sentido. Faz muito, a autorresponsabilidade, né? É apontar um dedo para o outro, mas 3
para você mesmo, é você assumir o comando, né? Minimizar a vitimização e o mimimi, e você se colocar para aquilo que você quer que transforme, né? Você se colocar como agente da transformação, liderança no processo, né? Para poder tomar uma próxima decisão. Mas daí tem de novo a palavra paciência, calma. Quanto tempo você, que estava disposta a se desenvolver, levou para destravar? Agora você quer que tudo ao teu redor flua, entre em flow, né? Então, a gente precisa também ter um pouco de paciência no processo de transformação. Perguntas? Tudo bem? Estão ouvindo? Legal. Bom, agradecer especialmente a Fernanda, ao Ivan, Isaac, pela oportunidade de ter convidado, então, o Grupo Independente para fazer parte desse momento. A gente, representando aqui a nossa empresa, a gente fica muito feliz de poder estar fazendo parte disso, Lajeado se desenvolvendo, eu acho que passa pelos nossos microfones. Recentemente, a gente fez agora, no dia 1º, 71 anos, então a gente ainda está comemorando muito e olhando sempre para o futuro, e estar presente nesses eventos faz parte de tudo isso. Bom, em relação ao que já foi dito, eu vou tentar seguir nessa linha para poder conectar, então. A gente falou um pouco a respeito do que os outros vão pensar, do julgamento externo, mas olhando um pouco para a gente, então, para identificar esse propósito, como que a gente faz para ter mais autoconhecimento, para identificar o que de fato nos move, para que a gente possa continuar nos dias difíceis, para que a gente pode continuar quando tiver alguma dificuldade e para que a gente possa seguir em frente na nossa meta, no nosso objetivo, sem desistir. Tem duas coisas que mobilizam o ser humano para que ele faça o que precisa ser feito. O sonho e o talento, na minha visão. Então, é extremamente importante o olhar para aquilo que você é bom, para aquilo que você sabe fazer e o quanto você impacta com aquilo que você faz. Isso é extremamente importante. Você se reconhecer nisso. Como isso acontece, Fer? As pessoas me pedem, como eu treino minha inteligência emocional? Como eu dou esse primeiro passo para o autoconhecimento? Que movimentos eu faço? Bem, você pode escutar um conteúdo de inteligência emocional, você pode ler um livro, você pode escolher 5 pessoas que atuam nessa área e modelar, né? Você pode aprender, modelar, você pode vivenciar, experimentar, você pode buscar terapia, né? Você pode participar de um treinamento de performance em grupo para se conhecer. E isso destrava e desperta o teu talento, para que você foque no teu sonho. Então, ao acordar, ao perceber que você pode estar desmotivado, isso foi uma das coisas que eu aprendi, que eu pratico e que eu quero deixar essa mensagem com a tua pergunta. Tenha um sonho, o que você realmente quer para você, e saiba no que você é bom e como você ajuda outras pessoas com aquilo que você tem de melhor, porque alguém precisa de você, além de você. Então, se naquele momento que você acordar não fizer sentido fazer por você, eu penso na Antônia, que é uma das coisas mais importantes da minha vida. Cara, eu preciso ir lá. O que eu quero deixar? Como eu quero que ela se lembre? Daí é o talento em ação, né? Então, não tem como. Eu sei no que eu sou bom, eu busco me desenvolver. Esses recursos que eu te falei, acordo, tenho um sonho, tenho um objetivo, é algo maior, mas o que me mantém? Busque, além de você, alguém que representa essa transformação, essa busca, essa consistência, essa paciência, porque depende tudo do tamanho do sonho. Foi você que escolheu, né? Muito bom, muito interessante. Alguém tem mais perguntas? Vamos lá. Ivan, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada, Fer. E já que você é tão assim movida a desafio, né? Uma mulher tão determinada que eu admiro, eu faço uma pergunta para você. Qual o maior desafio que você teve na sua carreira que te impulsionou de estar aonde que você chegou? O que serviu de mola para te impulsionar tanto assim? Porque nós, seres humanos, temos essa vontade de crescer, e quando a gente passa por uma dor, é aí que a gente aprende.
E não especificamente que seja uma dor para você, mas qual foi o maior desafio que você teve na sua carreira que serviu de mola para te impulsionar? Eu amo morar na cidade que a gente mora. A gente tem muita qualidade de vida, Lajeada, no interior do Rio Grande do Sul, para quem está nos escutando. Eu saí de uma colônia, eu fui para uma um pouco maior, né? Saí de Nova Roma, da minha cidade primeiro, e fui para uma um pouquinho maior. Eu amo a nossa cidade. Eu acredito que tanto eu quanto o Isaac, a gente deixa uma contribuição gigante para a cidade de Lajeado. Quando eu cheguei para trabalhar lá, eu ouvi de uma pessoa que eu procurei, que trabalhava na minha área, que a melhor escolha que eu podia fazer era levá-la para palestrar na minha cidade, porque lá eu não teria espaço para trabalhar. Eu procuro os desafios também, né? E aí aquilo me mobilizou tanto que eu fiz uma lista. E eu coloquei nessa lista todas as empresas que eu queria trabalhar na cidade. Eu coloquei na lista quem seriam os empresários que eu queria que sentassem na minha frente. E quantos treinamentos eu ia fazer na minha cidade. E até quando eu ia conseguir ser uma profissional autônoma e precisar me tornar uma empreendedora para crescer. E aí, quando eu fui revisitar os meus diários, que eu tenho diários desde 2007, desde a minha primeira formação de coaching, eu tenho meus diários. E daí era dezembro de 2016, eu tinha passado, a Antônia nasceu, eu nunca parei, eu sempre fiz, realizei, sempre levei ela comigo. E aí eu fui revisar o meu diário e eu vi que eu já tinha atendido todas as empresas que estavam na lista. Que todos os empresários já conheciam o meu trabalho. Que eu já tinha atingido as metas de faturamento num raio de 80 quilômetros que eu queria. E aí, o que eu ia fazer? Sendo que eu estava numa cidade onde a carreira do meu esposo transborda lá. Ele é referência, ele direciona os serviços. E a minha carreira, aonde vai a minha carreira? Né? Eu fui porque alguém tem que ceder. E na nossa escolha familiar, quem cedeu fui eu, ir ao encontro dessa cidade, que eu tinha certeza que seria o melhor lugar para nós morar, diante dos perrengues que a gente passou. Porque a gente passou muita dificuldade até se colocar enquanto profissional. Então, tu me perguntou, o que te desafiou, Fer? Eu estava começando a me sentir mais do mesmo. Eu estava começando a perceber que eu estava perdendo mercado pelas pessoas que eu mesma estava formando. Eu estava sendo comparada com profissionais que estavam na minha sala aprendendo. Aí não é o problema deles. Eu ensinei muito bem, porque eu ajudei eles a alavancarem. Quem precisava tomar uma mudança para a sua vida e para a sua carreira, que administrasse as escolhas familiares, era eu. Então foi por isso. Porque eu sempre tenho essa questão do sonho, do objetivo, do que eu quero, e eu tenho um propósito. Se é impactar cada vez mais vidas, se é salvar, se é ajudar a transformar, o meu discurso já estava limitado, porque eu já tinha feito muito. Aí eu matei os meus principais serviços que eu entregava na cidade, antes que eles morressem por si só. Eu mesma destruí. E em janeiro de 2017, eu peguei e botei a mochila nas costas, como eu fiz em vários momentos da minha carreira, e fui para São Paulo para conhecer o ambiente digital, como funcionava. E aí começaram muitos desafios. Aí começou a me colocar dentro do meu aquário de novo. Aí eu comecei a conhecer pessoas incríveis, e tudo aos pouquinhos. E as pessoas que eu conhecia, elas me colocavam na mesa como a pior da mesa, que era o que eu mais queria, porque daí elas me faziam pensar diferente. Aí elas judiavam de vir, aí eu vi uma mentora minha, chegou aqui na sala. Então é sobre isso. Eu respondi a tua pergunta. É sobre entender que eu estava perdendo o meu próprio jogo. Foi isso. Interessante. E quantas pessoas, às vezes, não enfrentam as mesmas dores, né? Dores similares, dores parecidas. Todos somos humanos, né? E temos desafios que, às vezes, pensamos que são só nossos. Mas quando você olha para a realidade do outro, o outro também está passando
por isso, né? Temos mais perguntas? Tem, o Isaac tem mais uma aí. Vai lá, Isaac. Na verdade, a pergunta é para a Ativa. Tá? Não é para minha esposa dessa vez. Como nós estávamos falando anteriormente, a comunicação ela é um meio... Acho que tem muitas coisas que podem ser resolvidas com a comunicação. A comunicação acho que é a base da comunidade, vamos dizer assim, para resolver problemas e tudo mais. Eu estava antes de tarde vendo uma notícia do WhatsApp, né? E eu tenho uma mensagem aqui, assim, por exemplo, assim, como a comunicação ela pode ser usada para tanto quanto o bem quanto pelo mal, coisa assim, independente muito, né? Aí tem um aqui: o Brasil não melhorou, o mundo é que piorou bastante, né? Uma jornalista aqui. Como é que tu pode usar a comunicação, tá? Talvez uma pergunta meio capciosa, vamos dizer assim, a comunicação tanto para o teu benefício quanto para não digo porque eu não quero, né? Mas vamos dizer para tu sobressair sobre os teus concorrentes, sobre os teus colegas, sobre os teus pares, vamos dizer assim, né? E como tu transformar a notícia, porque isso aqui para mim é meia manipulada. Como é que tu pode adequar a comunicação então para o bem do teu negócio, vamos dizer assim, em relação, por que eu sou médico, por que um colega, um paciente vai escolher eu e não outro colega? Estou tirando a parte técnica do negócio. O que tu sugeriria para nós aqui, mentorados? Não sei. Bom, não sei se... Sim, um dos princípios básicos da comunicação é você fazer a adequação dela, né? Então, existe uma diferença muito grande entre o que eu falo e o que vocês entendem. Então, recentemente eu fiz um curso muito interessante com o Dr. Neil deGrasse Tyson, que é hoje considerado o maior astrofísico do mundo. E o Neil deGrasse Tyson me explicou algo relacionado a viés de confirmação. Eu aprendi isso. Alguém sabe o que é viés de confirmação? Não? Viés de confirmação é quando você se propõe a só conviver com pessoas que pensam como você. Eu vou dar um exemplo bem tosco aqui, tá? E não quero entrar nessa celeuma política. Eu não vou usar nem a política, eu vou usar futebol. Eu sou corintiano e você é gremista. Colorado, tá. Aí o Corinthians joga com o Internacional. Então, eu só quero saber a opinião dos corintianos sobre o jogo, ele só vai querer saber a opinião dos colorados. Viés de confirmação é quando você só se propõe a viver o ponto de vista de pessoas que corroboram o seu. Você não se propõe a ouvir pontos de vista divergentes. E aí que reside um grande problema. Quando você deixa de conviver com pessoas que são externas àquele ambiente que você vive, você deixa de assimilar algum tipo de conhecimento. Porque quanto mais lentes nós temos do mundo e quanto mais disposição nós temos para debater assuntos dos quais nós não dominamos, mais enriquecimento nós temos. De que forma? Separando o que é opinião do que é fato, do que é dado. Você me deu uma manchete que alguém interpretou isso e colocou dessa forma. E por que o Dr. Tyson me explicou isso? Porque ele sempre diz que a principal barreira para definir o que é certo e errado são os dados, é a ciência, são os resultados. Então, ele exemplifica. Antigamente os terraplanistas falavam que a Terra... Hoje eles falam que a Terra é plana. Como é que você debate com uma pessoa dessa? É super difícil você debater, trazendo dados. Olha, a Terra não é redonda, porque existem dados científicos comprovados, testados e validados que apontam, com imagens de satélite, com estudos feitos sobre gravidade, que a Terra não é plana, né? E quem são essas pessoas que, ainda por meio das informações, contestam a ciência? São os donos de verdades absolutas. E isso é um risco que nós temos hoje. Eu vou dar um exemplo. Eu adoro me comunicar por metáfora. Quando a gente fala da teoria, você tem que trazer um exemplo para tangibilizar. O que são verdades absolutas? São verdades criadas por pessoas
que tem poder de manipulação sobre os outros. Exemplo, Hitler. O Hitler garantia por A mais B que a raça ariana era superior. Qual que é o dado estatístico que ele tinha? Nenhum. Não existe nenhum dado estatístico que comprove ainda hoje. Mas a partir do momento que você só convive com pessoas que têm o mesmo ponto de vista que você, e você nega dados comprovados, métricas, resultados que foram apontados para acreditar em correntes de pensamento, você vira gado, você vira massa de manobra. Então, donos de verdades absolutas normalmente são facilmente manipuláveis. Então, nós temos que sempre, antes de acreditarmos em alguma informação, checar quais são as fontes, as bases que sustentam aquela informação antes de replicarmos. Isso explica muito do que vivemos hoje relacionado a fake news. Ah, mas esse aqui é o meu amigo que me mandou, então ele deve estar certo. Quantas pessoas vocês conhecem que emitem opinião não baseada em dados, mas em achismos? Eu tenho normalmente uma discussão com a minha mãe. Minha mãe fala para mim, filho, é porque eu acho isso. Eu não quero saber o que você acha sobre, por exemplo, a minha ex-esposa. Porque o que você acha tem um envolvimento subjetivo. Eu quero que você me traga dados que comprovem o que de fato está acontecendo, não o que você acha. Porque o que você acha é diferente do que eu acho, que é diferente do que minha filha acha, que é diferente do pai da ex-esposa acha. Todo mundo acha alguma coisa. Agora, achismos não me importam. Eu quero saber quais são os dados que corroboram isso que você está falando sobre determinada pessoa. Ela é uma má pessoa porque ela fez isso, porque 6h30 da manhã, todos os dias, ela dá banho gelado nas crianças, ou pelo contrário, ela deixa de acordar as crianças. Então, ela não é uma pessoa. Então, nós temos que saber separar o que é opinião do outro do que, de fato, é uma informação pautada em dados. Isso é muito importante. Então, quando você me fala de que forma hoje eu posso comunicar a minha verdade, ou ter uma retórica, uma narrativa bacana para impactar a minha audiência, se baseie em dados e não em opiniões. Quais são os resultados obtidos daquilo, de que forma aquilo funciona e como você pode ajudar a transformar a vida da outra pessoa. Eu vou, Ivan, responder a segunda pergunta, porque ele te fez 2 perguntas, eu achei, nessa provocação. A segunda, tem muito daquilo que eu acredito. O espaço que a gente não ocupa, ele é ocupado, principalmente no ambiente de rede social. Então, muitas vezes, profissionais, não só Isaac, Fernanda, todos nós aqui nessa sala, nós estamos fazendo um trabalho excelente, nós estamos estudando, a gente está fazendo acontecer, a gente tem excelentes resultados, mas a gente impacta aqueles que estão mais próximos, porque quanto do teu tempo você reserva para comunicar aquilo que você está fazendo. Então, não é só sobre fazer, né? É sobre você também entender o poder da comunicação e que hoje, com os ambientes, isso que o Ivan acabou de falar, a massa manipula. Quem manipula tem acesso à informação. Pensa sobre dados? Será que pensa sobre dados? Então, quanto você está reservando de tempo para comunicar a tua verdade? Eu acho que tem que ser verdadeiro, tem que ser genuíno para ocupar um espaço necessário. E como o Ivan falou, né, os ambientes que a gente está, porque muitas vezes a gente está muito no mesmo ambiente e não está absorvendo coisas em outros lugares, né? Então eu precisava complementar pouquinho. Eu vou só trazer algo interessante, que recentemente, inclusive, eu debater um podcast incrível que nós gravamos o primeiro episódio, eu e o Carlos Bush. Acabou de chegar aí. Chegou aqui, meu amigo, tá aí, Carlos! Grande inspiração. Uma salva de palmas para o Bush. Recentemente estávamos conversando naquele podcast super interessante, e olha que loucura. Até às vezes quem é especialista em comunicação dá um branco. Eu ia falar alguma coisa, agora me esqueci. E aí a Fê, muitas vezes e se eu esquecer? O que eu faço? Você estica as palavras, explica o que está acontecendo no momento presente e toca a bola para outra pessoa, até que aquela ideia volte. Mas tratar isso de forma orgânica e natural, e não se constranger, porque todo mundo está suscetível a esquecer o que ia falar. Eu ia fazer uma referência ao Carlos Bush, que eu acabei de me esquecer agora, que a gente debateu algum tema lá, Bush, super interessante no podcast que eu ia trazer. E aí eu peguei e chamei as palmas, e as palmas fizeram com que, eu falei, me desprendi, lembrei de outras coisas. O Bush,
Estava aqui, mas o importante é que o Bush está aqui e engrandece o nosso evento, não é, Fê? E o importante é que o Bush está fazendo uma diferença incrível, lajeadense, gente. Quando eu estava na sala do Ecocen e que ele começou a se apresentar, e no final ele falou, lajeado, eu pensei, ai meu Deus, eu vou chamar ele. E na hora eu chamei o Bush, a gente criou uma sintonia incrível, uma amizade muito especial, ele me ajuda muito, muito, ontem eu falava isso para ele, e obrigada por estar aqui, por agregar valor sempre à minha jornada e participar desse momento tão especial da minha carreira. E eu acabei de me lembrar, eu quero falar sobre o Bush. É só você dar um tempo. Isso dá uma respiradinha. Depois que eu passei a bola para você, não precisava nem passar, eu já lembrei. Eu estava explicando e debatendo com o Bush que hoje, como nós podemos aprender de uma forma que faça sentido, né? Então a provocação que eu faço para todos vocês é, quando vocês absorvem algum tipo de conteúdo, o que vocês fazem com esse conteúdo? Ele fica guardadinho aqui por 1 hora, 2 horas. Vocês já pararam para pensar que no outro dia, de repente, ele pegou e foi embora e você não fez com que ele migrasse daquela memória curta para uma memória longa? E aí, como é que a gente faz para colocar esse conteúdo absorvido eventualmente em algo que eu falei aqui, que a Fê falou, que o Isaac falou, e que isso permaneça, que a gente adeque isso e coloque ele na nossa caixa de ferramentas que nós vamos usar na nossa jornada? O que você faz? Uma estratégia que eu tenho usado é output. A gente tem muito input, insight. Está todo mundo recebendo alguns insights hoje aqui. Você lê um livro, você tem muitos insights sobre o livro. Puta, isso aqui é maravilhoso. Passou 1 dia, 2 dias, 1 semana, 10 dias, 1 mês. Cara, aquele livro eu não lembro direito. Você não fez uma anotação. E vira rascunho. Vira rascunho. E aí você não coloca para fora. Então, qual seria uma maneira interessante de você colocar para fora? Output. Da mesma proporção que você absorve conhecimento, compartilhe conhecimento. Isso significa que você vai assimilar, porque a vida não é feita do que a gente consome. A vida é feita do que a gente assimila. Você pode ler um livro incrível. Li um livro, pá. O que você entendeu desse livro? Eu li. Não assimilou porcaria nenhuma. Valeu a pena ler o livro? Então, a melhor maneira de você não só consumir, assimilar e fazer com que isso migre da sua memória curta para uma memória longa, para uma área de conhecimento, é você compartilhar. Vocês já ouviram aquela frase que quando você ensina, você aprende 2 vezes? Nada mais é do que você absorver o conhecimento e verbalizar ele para o teu irmão, para o teu marido, para a tua esposa, para alguém que esteja do lado, porque é uma maneira de você, por meio da sua própria voz, ouvir aquilo que você falou de novo e falar, nossa, nem eu mesmo tinha noção que eu poderia concatenar essas ideias. Então isso responde um pouquinho que você tinha perguntado também, sabe, Isaac? Se proponham a comunicar mais sobre o que vocês assimilam no dia a dia. Então, eu tenho uma tarefa já para todos vocês aqui nessa estreia do podcast da Fê. Todo mundo vai mandar um texto em vídeo de 30 segundos, dando um feedback sobre o que de fato assimilaram nessa conversa que nós tivemos no primeiro podcast Saia do Rascunho. Nós vamos tirar esse podcast do rascunho. Então, todo mundo vai mandar e vai marcar @Fernanda Toqueto e @Ivan Moré. Mandem o que vocês assimilaram em 30 segundos. Qual foi o insight? Porque isso faz com que o conhecimento que vocês estão absorvendo, ou o insight, ou a provocação, não fiquem só com vocês. E ao verbalizarem isso, é uma maneira já de vocês, na prática, colocarem algo que, com o tempo, vai sair da memória curta e vai ficar numa zona de conhecimento na cabeça da gente. Faz sentido? Beleza? Curtiu? Amei. E isso eu quero que aconteça em todos os podcasts. Eu quero que as pessoas possam aprender, praticar e que elas possam trazer isso, sabe? Fazer parte desse movimento. O meu objetivo maior é que a comunidade que eu construí pensando com o Bush, ela impacte cada vez mais vidas. Saia do rascunho é provocar alguém que acha que não é possível, que não consegue, que não é capaz, que não tem grana para fazer, de que sim, é possível. Quando você se conhece, se reconhece, quando você segue a ordem, você valoriza os teus comportamentos, a tua atitude, você busca conhecimento, mas você investe nos seus relacionamentos, né? Olha que lindo poder fazer um movimento como esse, receber meus mentorados, receber minhas referências, estar junto com o meu esposo e quebrar paradigmas.
tendo você me conduzindo. Mas tudo isso por quê? Tem atitude. Sim, eu estudo, eu faço, tenho a minha experiência, tenho a minha história, mas tem relações, tem networking, tem esse cuidado com a interação, que ela é extremamente importante. Que hoje nós vamos lançar aqui com a minha mentora Roseli o livro Pessoas Precisam de Pessoas, Estratégias para o Novo Mundo, né? Que eu faço parte como coautora, organizadora desse livro, que é sobre isso que nós acreditamos, né? Então, se você tem as pessoas, você transforma. Então, é sobre isso. Alguém tem mais pergunta, pessoal? Olha aí, vamos lá. Olá, Fer. Olá, Ivan. Olá, colegas mentorados. Me chamo Wagner. Na pergunta da colega Rochelle, a Fer colocou muito bem que nós somos a média das 5 pessoas a qual nós convivemos. Eu gostaria de dizer aqui que considero que tu tens maestria nisso, porque ao olhar para trás da plateia e ver o peso dos nomes do EcoCem que estão aqui, eu posso afirmar isso. Eu gostaria que tu falasses para a audiência que vai escutar esse podcast uma coisa que tu me dissesse de mentoria individual, que convívio nós construímos. Então a minha pergunta é, como construir um convívio transformador? Seja você mesmo. Não se preocupe com o que o outro vai pensar. Em muitos momentos, eu, na minha trajetória, me segurei nas coisas que eu ia falar, porque eu tinha medo de não contribuir, de não ser relevante. Mas aonde você está é porque você tem relevância e você merece estar. Então, só seja você mesmo. Se permita falar sobre aquilo que você sabe, se colocar no seu lugar, sabe? Tudo tem um momento, a gente sente o momento. Seja você mesmo, seja verdadeiro, e com confiança se constrói. Então, é o tempo. Se essas pessoas que você acabou de citar estão aqui, que hoje eu já considero amigos, é porque eles me conhecem, porque eles confiam, e eu tenho certeza que eles observam a minha vontade de vencer e minha congruência. Então, isso é uma questão de tempo. Então, você vai fazendo, semeando, construindo, as coisas vão acontecendo, e você tem que estar preparado para a hora H, como diz o Joel. Você tem que estar preparado, porque o dia daí vai chegar. Então, se chegar, você vai poder fazer os movimentos necessários, mas leva isso com você. É isso, Ivan? Muito bom. Fantástico. Gostei, concordo 100%. Ivan, quais são os teus conselhos para mim nesse podcast? Eu te escolhi para quebrar paradigmas, te escolhi para fazer diferente, te escolhi porque em vários momentos eu pensei, cara, eu estou aqui no interior, eu preciso derrubar essa crença, mas não é uma crença, é uma realidade. Eu não estou lá na selva, mas eu vou fazer diferente, eu vou lá, né? Eu vou ser itinerante, eu vou ir para São Paulo, eu vou ir para Nova Roma, eu vou ir, né? Quando a gente tem vontade, a gente está onde a gente gostaria de estar. Então, eu gostaria que você me desse um conselho para que esse movimento salvasse e impactasse o maior número de pessoas, com o meu propósito, com o meu livro, com a minha missão, com a minha verdade, com a minha história, com a minha família. Eu acho que é humanização, Fê. Eu acho que você tem que estar cada vez mais próximo às coisas e preocupado em gerar transformação. O podcast, um conteúdo como estamos produzindo aqui, de nada adiantaria se ele não fosse veiculado em nenhuma plataforma de áudio, de vídeo, se não tivesse ninguém aqui. Ele serviria apenas para nós dois. E nós poderíamos ter conversas como as inúmeras que já tivemos. Então, eu creio que a minha dica para você é sempre olhar com os olhos da audiência. Qual é a transformação, quais são as dores que você vai solucionar e quais são os resultados que você vai se propor a transformar na audiência. Eu, na minha carreira como apresentador, né, e como repórter e como apresentador de rádio, eu comecei no rádio com 14 anos, hoje eu tenho 45. E o entendimento que eu sempre tive é, nós não fazemos esse conteúdo para a gente faz para você que está nos ouvindo, que está eventualmente nesse primeiro episódio do Saia do Rascunho com a Fernanda Toqueto, em que eu tenho o privilégio de ser convidado,
Você está, de repente, aí lavando a tua louça, passeando com o seu cachorro, fazendo uma academia, e você está ouvindo numa plataforma de áudio. Então, esse podcast é para você. Eu creio que o tempo inteiro o objetivo é você gerar essa identificação com o público e de que forma você vai, de fato, por meio da comunicação, transformar, levar soluções, insights e provocações para quem está nos ouvindo. E de que forma vocês que estão nos ouvindo vão replicar esse tipo de conteúdo. Porque é disso que a gente está falando. Quanto mais a gente consegue propagar ideias, né, que são edificantes, que geram valor, mais impacto a gente tem. Então, essa é a minha sugestão para você. Sempre se preocupe com a dor e com aquilo que de fato a sua audiência quer, para que vocês tenham relevância no meio deles. Então, para aqueles que estiveram conosco nesse primeiro episódio do meu podcast, se você está aí, se fez sentido para você, eu quero fazer um pedido especial. Tem alguém que está precisando e que está bem pertinho de você mudar os seus resultados, destravar a sua mente, aprender a lidar com os seus medos, com as suas crenças. Tem alguém deixando, procrastinando, adiando, se sabotando. Tem alguém precisando repensar as escolhas da carreira, da sua profissão. Então, é sobre isso. O Saia do Rascunho é sobre isso. É sobre o método que eu desenvolvi, é sobre a filosofia que eu defendo no meu livro, Destrave Sua Vida e Saia do Rascunho. É sobre você destravar de uma vez por todas, colocar o seu potencial para fora e tomar decisões que vão trazer para você aquilo que importa para a sua vida. Então, se fez sentido para você, se você chegou até aqui, compartilha, encaminha para alguém que é especial, me encontra, vem fazer acontecer, e aqui vai ser um podcast diferente. Como eu falei, um podcast itinerante, um podcast meu com a minha família, meu com meus amigos, com pessoas gente como a gente, com os meus mentorados e com pessoas que são referência como você. Então, é sobre isso, eu espero. Foi leve, foi prazeroso, foi uma experiência incrível para mim. Eu me sinto realizada e com a missão sendo cumprida. Então, é sobre isso. Quero agradecer a todos. Façam eu ficar sabendo que vocês estiveram no primeiro episódio de Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto.